Bem, um grande abraço a você que nos assiste, a você que nos ouve, do programa Sala de Visitas. Hoje temos a presença do Marlon Machado, da Sales e Digital Transformation, especialista em transformação digital. Então, a autotecnologia, a tecnologia, a revolução tecnológica e também a inteligência artificial são pautas que estão realmente ao conhecimento do público, da sociedade de uma forma geral. Marlon, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Gil. É sempre importante a gente poder participar de eventos como esse, propagar informação e trazer realmente conceitos novos aí para o pessoal e até mesmo para os seus ouvintes. Marlon, o que é na realidade a transformação digital? A transformação digital, Gil, nada mais é que uma série de transformações que vão ocorrer, ou seja, já vem ocorrendo na nossa sociedade há muito tempo. Esse termo começou a ser utilizado em 2013, 2012, 2013, né? Que foi um termo novo, que todo mundo falou assim, nós precisamos transformar digitalmente o mundo, né? Na realidade, a principal ideia é essa. Quando se fala em transformação digital, todo mundo acha que é uma transformação digital, né? Da inclusão do digital em determinados ambientes. E nem sempre é assim, Gil. A transformação digital está muito vinculada à transformação de pessoas. Por quê? Eu gosto muito de comentar isso, principalmente dentro das empresas. Hoje eu vejo muitas empresas com um nível de tecnologia extremamente elevado, porém a mentalidade das pessoas é uma mentalidade muito arcaica, né? Com certeza você já deve ter ouvido falar assim, aquele empregado que fala, eu sempre fiz isso, faz 20 anos que eu faço dessa forma. É mais ou menos isso. A pessoa, para que ela participe do processo de transformação digital, ela tem que ter uma mudança de mentalidade, né? É o que a gente chama de mentalidade digital, que é o mindset digital. E o grande objetivo do mindset digital é exatamente isso, que a pessoa se prepare para que ela consiga aplicar a tecnologia dentro da empresa. Porque não adianta nada você ter um nível de tecnologia extremamente elevado na empresa com uma mentalidade com que a pessoa não entenda o porquê está utilizando aquela tecnologia, né? A tecnologia ela vem para ajudar. Mas eu gosto de definir a transformação digital em um momento onde que as pessoas vão utilizar a sua inteligência para aplicar com sabedoria e criatividade toda a tecnologia ali para tirar o melhor proveito dela. Ou seja, ser mais produtivo, buscar máxima rentabilidade, trazer mais valor ao negócio através das interfaces com os clientes. Então a transformação digital ela tem uma amplitude muito maior do que simplesmente falar, tenho que comprar novas tecnologias. Não, ela tem uma parte humana que é importante que todos entendam que o ser humano ele é a participação, ele é o pivô, ele é a parte principal da transformação digital. Na realidade, essa não resistência dentro de uma empresa, como você falou agora há pouco, existe aquela empresa um pouco conservadora. Então as pessoas às vezes não estão conseguindo acompanhar essa evolução tecnológica, entendeu? Então isso significa que o resultado não é a curto prazo. Exatamente. Seria a médio a longo prazo. Exatamente. Eu costumo dizer muito isso para as pessoas. A empresa que ela quer investir em transformação digital, ela tem que primeiramente pensar a longo prazo. Ela tem que fazer mudanças que podem parecer simples, mas mudança de mentalidade dentro de uma empresa é algo bem complexo. Então, como que eu consigo fazer com que minha equipe se torne uma equipe vencedora, uma equipe inovadora, uma equipe que me traga soluções inovadoras? Então, toda uma cultura da empresa tem que ser mudada. Exatamente isso. Para depois eu trazer a tecnologia. A tecnologia seria uma terceira etapa, quarta etapa, entendeu? De inserção dentro da empresa. Mano, quais foram as áreas assim especialmente afetadas por essa transformação digital causadas, por exemplo, pela pandemia? Bom, muito interessante essa pergunta porque assim, a transformação digital, principalmente essa inserção de tecnologia dentro do mercado, ela fez com que as empresas começassem a correr atrás de tecnologias que antes eles não utilizavam. Por exemplo, indústrias foram atrás de melhores interfaces de comunicação entre os funcionários, né? Tem muitas indústrias que não tinham, por exemplo, Teams, não tinham Zoom, não tinham o Skype. Então, o que eles fizeram? Foram atrás disso. No primeiro momento, foi esse o principal impacto,
né? Você viu que bombou dessa forma. O segundo momento foi como eu vou chegar no meu cliente, sendo que ele não pode ter o acesso tradicional, ou seja, ele não pode ir até a minha loja, ele não pode ir até o meu restaurante. Como que eu alcanço o meu cliente? No começo da pandemia, eu lembro muito bem, a gente tinha restaurantes aqui da região que não tinham iFood, por exemplo. A empresa teve que se adequar, teve que correr atrás dessa tecnologia, que realmente assim, é interessante para ele. Outro tema, a empresa não tinha um site. Como que eu consigo chegar no meu cliente agora? Através de um site, através de uma rede social. Então, muitas empresas foram realmente pegas de surpresa nesse momento com a pandemia, porém tiveram que correr atrás e conseguiram. Né? Você vê que tem empresas, por exemplo, que estavam já se adaptando a esse ambiente digital, que nadaram de braçada, né? Realmente tiveram bons resultados. Porém, por outro lado, nós tivemos empresas também que sofreram um pouco mais. E é um pouco disso, né? As pessoas às vezes, ficaram muito, como assim posso falar, um pouco com medo do digital, né? Porque o digital ele realmente traz aquela ideia de que é algo muito complexo. E na realidade não tem mais uma complexidade como tinha anteriormente. E hoje você consegue ter acesso a várias tecnologias com uma facilidade tremenda. Então, hoje as empresas realmente foram muito afetadas, porém elas têm muito potencial de escalonar, de trazer, incluir tecnologia no seu dia a dia para alcançar novos clientes. Marlon, por exemplo, a gente sabe, todos os dias estão lançados celulares, tecnologias novas. Tem celular que a grande verdade é que muita gente compra e não consegue usar, por exemplo, 40% do que existe no celular. Então, essa velocidade, entendeu, de tecnologia, de que forma você vê, por exemplo, dentro de uma empresa, essa dificuldade que existe de uma empresa basicamente conservadora, como é que ela consegue acompanhar essa evolução? Ela pode até conseguir, mas para a empresa conservadora trazer essa tecnologia de última geração para a empresa, ela realmente tem que fazer esse trabalho de mudança de mentalidade, acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual a tecnologia que eu preciso trazer? Nem sempre eu preciso investir na última tecnologia. Talvez começar com o simples. Eu gosto muito hoje eu tenho uma metodologia que a gente chama muito nesse ambiente de transformação digital, que é a metodologia ágil. Anteriormente, como que as empresas faziam? Elas queriam ter o produto pronto para lançar. Hoje, como que as empresas fazem? Essas empresas de tecnologia ensinaram muito a gente a trabalhar dessa forma. Você faz um protótipo, uma coisa mais simples possível, valida o teu protótipo com um grupo que você controla, 10, 15 pessoas, daí você gera depois uma nova versão do seu protótipo que você chama de MVP, que é o produto mínimo vendável, né? E esse produto mínimo que eu posso vender, eu já lanço ele num patamar mais inovador do que o protótipo, né? Eu já estou num outro patamar. Porém, ele não é meu produto final ainda. E o que as empresas podem fazer, as empresas principalmente tradicionais? Elas podem investir nisso. Por que não investir nisso? Investir em fazer protótipos de produtos ou serviços, fazer um MVP e começar a lançar. Daí você vai falar, Marlon, mas acaba por aí? Não. Acaba que, como eu comentei, a grande diferença da transformação digital é você procurar melhoria contínua. Então eu vou incrementando tecnologia, eu vou incrementando interfaces com o usuário, eu vou incrementando funcionalidade do meu produto ou do meu serviço até eu chegar no produto final. Chegou no produto final, Marlon, eu paro de mexer no meu produto? Não. Você vai continuar sempre melhorando o seu produto, né? Sempre buscando extrair o melhor do seu produto. E é realmente isso que as empresas tradicionais têm que pensar. Como eu consigo me adequar para competir nesse mercado de transformação digital? E é essa pergunta que todo mundo faz. E o que eu mais escuto dos meus clientes é exatamente isso. As pessoas vêm e me perguntam, Marlon, eu quero um aplicativo. Eu falo, mas calma, antes de você ter um aplicativo, vamos fazer um trabalho de mudança de mentalidade, vamos fazer um protótipo do teu aplicativo, vamos fazer um MVP do teu aplicativo e no final eu te entrego o aplicativo. Você viu? São 4 fases que são fundamentais. Se a gente não fizer todas essas fases de uma forma controlada, de uma forma, como que eu posso falar, escalonada, você investe muito, você gasta muito dinheiro. E quando você faz dessa forma, com escalas de etapas, de validações,
você economiza muito. E isso que é grande vantagem para as empresas tradicionais. Na realidade, o Marlon, ele é especialista em transformação digital e ele realmente, comumente, ele dá palestras, workshop em empresas. Quando você varia de empresa para empresa, quais são os primeiros passos que você toma em determinada empresa, entendeu? Já é diferente da anterior. Qual é a análise que você faz? É interessante, porque você vê que tem empresas hoje que querem buscar transformação digital por buscar, né? Eu percebo muito isso. Mas tem empresas realmente que a gente vê que tem um nível de tecnologia muito grande, porém não extrai toda a informação, todo o potencial que a tecnologia pode lhe dar. E realmente, quando eu passo de empresa em empresa, eu já entro em empresas tradicionais, empresas mais modernas, e é interessante como eu vejo que, às vezes, a empresa tradicional é o próprio dono que quer fazer. É o próprio dono que quer se movimentar, que quer posicionar a empresa de uma forma diferente. Então, isso é muito interessante. Quando você vai numa empresa mais tecnológica, que como uma farmacêutica, por exemplo, você vê que as pessoas estão mais antenadas. Porém, você vê que ainda tem aquela mentalidade tradicional. Então, assim, é interessante como você vê as diferenças dentro de diversos segmentos. Uns mais tecnológicos e uns menos tecnológicos. Porém, todos buscam isso hoje, né? E é importante, por isso que eu gosto de enfatizar muito, a transformação digital está mais vinculada à mudança de mentalidade das pessoas do que simplesmente colocar tecnologia. Quando você tem um ambiente bom, um ambiente onde todos queiram inovação, todos queiram prosperar dentro do ambiente de transformação digital, aí você começa a colocar tecnologia, aí a tecnologia é melhor absorvida dentro do segmento. A transformação digital, como você mesmo falou no início, ela é recente. Ela, na realidade, ela está engatinhando ainda, podemos assim falar, não é isso? Mas como é que você está sentindo essa evolução, esse caminhar lento? Você acha que ele vai atingir vamos dizer, o desejado? Eu acredito que vai. E a gente tem vários desafios, Gil. E tem muitos desafios. A gente até durante a pandemia, a gente brincava assim, quem acelerou a transformação digital nas empresas, né? Daí foi o CEO, foi o CFO, né? Que é o chefe de finanças da empresa, ou foi o Covid, né? O Covid, ele acelerou esse processo. O Covid, a gente chega a comentar que ele acelerou esse processo em 5 anos. A gente não sabe mensurar exatamente quanto que isso vai ter de impacto nessa aceleração do processo de transformação digital. Mas é fato que ela veio, ela vai ficar, e porém a gente tem desafios. Eu falo para você porque os principais desafios da transformação digital, ela está primeiro na questão da gente saber trabalhar com pessoas, né? Fazer com que as pessoas absorvam a transformação digital como ela deve ser absorvida. Uma segunda etapa é a questão da mão de obra. Eu sinto que o Brasil, a gente tem um déficit muito grande de mão de obra, principalmente programadores, que vamos falar assim... Mão de obra técnica. Isso. Mão de obra técnica, programadores, analistas de dados, cientistas de dados. Então, tudo isso ainda o Brasil ele tem um gap muito grande. Eu acho que é um dos grandes desafios aqui da nossa sociedade, é trazer essa juventude justamente para isso, para a gente capacitá-los. E eu acredito que essa capacitação nós vamos, assim, nos próximos 5 anos, trabalhar nisso. Porque mas dentro dessa aceleração da digitalização causada pela pandemia, quais foram os principais setores atingidos? Particularmente, eu acredito que o setor de serviço foi muito atingido, porque você vê, antigamente as pessoas viajavam bastante, faziam bastante eventos, hoje realmente teve um impacto muito forte. É claro, parte deles se recuperou e se renovou, né? Você nunca imaginaria que live em televisão renderia tanto dinheiro para artistas, né? Obviamente que a gente está falando dos grandes artistas. Mas, assim, quando a gente pensa em hotel, pensa em viagens, pensa em turismo, esse é um setor que realmente foi extremamente impactado. Tem o setor do comércio também, que a gente sabe que foi impactado, porém o comércio, os empresários mais astutos, vamos falar assim, mais ligeiros, eles foram e realmente buscaram alternativas. Então, já criaram canais de vendas digitais, foram através do Mercado Livre, através do Instagram, através do Facebook. Eles foram buscando alternativas para não perder o faturamento.
Podemos falar também de alguns que prosperaram, né? Principalmente o iFood, o Rappi, o Goomer, são ferramentas aí de vendas online, né? Então, obviamente que a gente vê que teve setores que prosperaram, teve setores que tiveram um impacto muito negativo. Porque eles estacionaram? Eu não acredito que eles estacionaram. Talvez tenha uma certa limitação. Por exemplo, o setor do turismo, ele teve que se reinventar e vai ter que se reinventar, né? Então, o turismo ele traz um ponto, Gil, que eu acho interessantíssimo, que é a experiência, né? A partir do momento que eu tenho uma experiência positiva, eu começo a experiência positiva até mesmo na minha vida com o turismo, eu ganho conhecimento, né? E como que eu vou ter essa experiência viajando menos, né? Então, talvez uma realidade virtual, uma realidade aumentada, que são tecnologias que podem ser utilizadas para que a pessoa vá visitar um museu na França através de um óculos de realidade aumentada. Exatamente. Interessante, por exemplo, o Marlon falando de turismo, você pode até, num termo comparativo, décadas atrás, você teria que ir no hotel fazer reserva. Hoje não, você consegue realmente através de um celular, você consegue viajar pelo mundo e você reservar o apartamento do hotel desejado. Isso faz parte desse avanço. Exatamente. E é um pouco disso, Gil. Assim, é um setor que não é por falta de tecnologia, mas ele sofreu. Mas vamos pegar o setor do comércio no geral. O setor do comércio geral, ele também não é por falta de tecnologia, sofreu, porém teve reação. É o que eu comento, esses setores que sofreram bastante, eles tiveram que buscar alternativas e vão buscar. Porque por mais que a gente tenha vacina, é um fato, tudo não vai voltar como era antes, né? Então, isso que a gente tem que colocar na cabeça. Todo mundo, vai ter a vacina, vai voltar como era antes. Não, esquece. Eu, particularmente, eu vejo que todo esse ambiente de empresarial, ambiente de turismo, vai passar por processos, a gente vai se renovar, vai mudar a forma a experiência que a gente tem em determinado momento. Né? Igual eu te falei, a experiência de visitar um museu, por que eu não posso fazer da minha casa? Né? Hoje você tem óculos de realidade aumentada da Microsoft, claro, o óculos é caro. Né? Nós estamos falando de um óculos aí para o patamar de R$50 mil, um óculos. Mas quando ele começa a ganhar escala, ele começa a ter um preço mais acessível para as pessoas. Então, assim, tem óculos de baixo custo, de realidade aumentada, que estão vindo também. Então, estão surgindo alternativas que realmente são alternativas que vêm para agregar realmente na sociedade de uma forma digital. Esse é a parte boa que eu acho, né? Que são as tecnologias sendo inseridas na nossa sociedade. Porém, nós temos a parte ruim também, né? Então, todo mundo fala assim, Marlon, do jeito que você comenta, às vezes, de que uma empresa vai ter a máquina toda automatizada, ou o ser humano só vai lá estar trabalhando com as informações, o ser humano vai ficar preguiçoso. Não necessariamente. O ser humano ele tem que entender que a partir do momento que ele entra num ambiente de alta tecnologia, ele tem que trabalhar junto com um robô. Mas eu não digo um robô como a gente conhece nos filmes de Hollywood. Eu falo um robô mesmo, às vezes num computador, um robô num celular. Então, assim, como eu consigo ajudar com que o robô seja mais eficaz, seja mais eficiente, entendeu? Então, assim, tudo isso vem da inteligência humana, porque o robô não pensa, tá? Exatamente. O Marlon, ele faz parte ao lado de 19 brasileiros, ao todo 20 brasileiros que fazem atualmente um curso online nos Estados Unidos. Eu gostaria que você falasse, por favor, sobre esse curso. Na realidade, é um curso de uma certificação internacional em transformação digital. Ele é um curso hoje ministrado pelos professores do MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e realmente é um curso bem diferenciado. Né? O MIT é uma instituição de ponta. Posso dizer que é uma das instituições do mundo que realmente lançam tecnologia para o mercado, para o mundo profissional mesmo. Eu tive a oportunidade de participar, estou tendo, na realidade, a oportunidade de participar desse curso. É um curso que traz muitos conceitos totalmente novos, né? E são tecnologias, Gils, que estão por trás de toda essa transformação, né? Então, a gente pode falar algumas tecnologias, a cloud, que é a nuvem, né? Então, para que eu preciso ter um servidor dentro da empresa? Eu posso ter um servidor na nuvem. Tem uma tecnologia que é a inteligência artificial, né? Que são os robôs.
tem a tecnologia de blockchain, que é a base das criptomoedas, Bitcoin e tudo mais que a gente escuta muito falar. Tem várias outras tecnologias de cibersegurança também que estão por trás de tudo isso. Então, o MIT ele traz muito esses conceitos, né? Ele traz esses conceitos que são importantes realmente para a gente entender o que está se passando no mundo. E como eu consigo, com essas tecnologias, fazer com que a minha empresa trabalhe de uma forma eficaz, eficiente, venda mais, sabe, com o mínimo esforço possível, vamos falar assim, né? Porque daí eu paro de fazer o trabalho braçal e vou para o trabalho estratégico. É isso que eu falo muito para os empresários. Parem de fazer o trabalho braçal e vá para o estratégico. E de que forma é aceita essa sua... É um pouco difícil. Confesso para você que tem um certo nível de dificuldade, porque os empresários, o empresário do brasileiro, o empresário em si quer resultado muito rápido. O brasileiro quer resultado mais rápido ainda. E é interessante, porque às vezes o empresário vem para mim que ele quer uma solução pronta. E é como eu comentei, às vezes você não tem uma solução pronta. E não tem uma solução específica para cada negócio, sabe? Infelizmente é uma realidade. Aquela certeza que a gente tinha na sociedade industrial, a gente não vai ter mais na sociedade digital. A sociedade digital, o parâmetro dela é incerteza. Então não imagina que você vai ter um produto maravilhoso, que você acha que é maravilhoso, e você tem a certeza que você vai se dar super bem no mercado. Esquece. Por quê? Porque hoje o comportamento de consumo mudou. Nós temos uma sociedade extremamente digitalizada, uma sociedade do conhecimento. É uma sociedade que gera valor, gera opinião de uma forma muito rápida. Então, se eu não trato o meu cliente adequadamente na empresa física ou adequadamente na empresa virtual, esse cliente vai no Google ou em qualquer outra plataforma e me coloca lá 1 estrela ou 0 estrela. E isso vai para todo mundo. Como eu comento para o pessoal, eu falo assim, hoje no Mercado Livre, quando você vai comprar, você compra de uma loja que tem uma boa nota de vendas e serviço, ou você não compra de uma loja que tem uma baixa nota de venda e serviço? É claro que você vai comprar, da que tem melhor. Por quê? Isso faz parte da natureza humana, Gil. Isso é neurociência, neuropersuasão e neurovendas também. Se eu tenho uma loja cheia, vamos falar basicamente do mercado tradicional, e tem uma loja vazia, você vai entrar na loja cheia ou na loja vazia? Você vai entrar na cheia, é óbvio. Você falou agora há pouco do Mercado Livre. O Mercado Livre seria um bom exemplo de um trabalho bem realizado? Sim, eu acho o case do Mercado Livre eu acho super interessante. O Mercado Livre ele tem, acho que desde 2099, alguma coisa assim, eu não recordo. 2000 e... não, acho que é 1999 ou 2000, uma coisa assim. Eu não recordo bem, sinceramente, a data do... Mas assim, eu sei porque eu acompanho e era um usuário do Mercado Livre. O Mercado Livre ele fazia um papel e tinha muitas fraudes, ainda existem, né? Só que o Mercado Livre viu assim e falou, poxa, eu preciso mudar a minha abordagem no mercado. Se eu não mudo a minha abordagem no mercado, eu começo a perder mercado. Né? Então foi isso que o Mercado Livre fez. Ele fez. Lá em 2008, 2009, você vê que ele começou a inserir novas interfaces com os clientes. Né? Então, hoje você tem o rate lá, que é a qualificação dos compradores, qualificação do vendedor. Você tem uma venda, que é o mercado pago, que você consegue parcelar, aquelas confirmações. Então, começou a dar mais segurança para as pessoas, porque antigamente não tinha. E é um case espetacular. O que o Mercado Livre evoluiu nos últimos anos é espetacular e ganhou com a pandemia. O Mercado Livre começou a instituir entregas no mesmo dia. Observa, hoje você compra, antigamente você comprava no Mercado Livre, demorava 1 semana, 2 semanas para chegar. Hoje você compra, tem índice que você chega no outro dia. Ele ganhou uma credibilidade. Exatamente, né? Exatamente. Marlon, você, por exemplo, você está ao lado de 19 brasileiros com esse curso nos Estados Unidos. Existe, em termos comparativos, como é que você analisa, por exemplo, um povo sul-americano dentro dessa mentalidade, às vezes um pouco conservadora, ao lado de um povo, por exemplo, europeu ou norte-americano, de onde você faz esse curso? Você entendeu? De que forma você analisa essa comparação? Eu vejo assim, o europeu e o americano, na realidade tem um sociólogo que ele fala de sociedades de alto e baixo contexto, né?
E isso até na própria MIT a gente chegou a estudar, porque tem uma cadeira nesse curso que fala sobre questões culturais. E ele é interessante, né? Principalmente porque a gente trata de liderança também, quando a gente fala de cultura, né? A gente fala não só de comportamento de consumo, como liderança. Mas você vê que pelo nível de qualificação intelectual dos jovens, das crianças e até mesmo dos adultos, se consegue, de uma certa forma, você incluir a tecnologia com mais facilidade. Não estou falando que tem melhores resultados ou não. Estou querendo dizer que é muito mais fácil você incluir uma tecnologia ou fazer uma mudança dentro de um ambiente que você tem esses povos mais evoluídos. É interessante quando a gente comenta, Gil, porque eu tive a oportunidade, em determinado momento, conversar com pessoas que trabalham, por exemplo, na Suécia, na Noruega, que são países de altíssimo IDH. Então, assim, você vê que as pessoas lá realmente são antenadas e eles entendem que a tecnologia é uma parte do negócio, né? Isso que é legal. O brasileiro, ele entende, às vezes, transformação digital, que é o digital, que a tecnologia é o principal. E lá eles realmente entendem. Tanto é que eles começaram a estabelecer agora uma cultura de que, em determinado momento, eu tenho que largar o digital e voltar a ser humano, né? Porque se eu fico muito no digital, redes sociais e tudo mais, eu deixo de interagir com as pessoas, né? Então, é interessante como toda a questão cultural impacta também na transformação digital. Por exemplo, existe uma palavra, a disrupção, que é uma palavra que está em moda, porque ela está ligada inteiramente à transformação digital. Eu gostaria que você falasse a respeito. O que é? É a mudança da regra do jogo? Na realidade a disrupção é exatamente isso, mudança da regra do jogo. Você muda a forma como você está fazendo, né? Então você tem que trazer tecnologias disruptivas. Quando a gente fala em tecnologias disruptivas, a gente está falando, por exemplo, de uma blockchain, que é da criptomoeda, sendo utilizado numa gestão de negócio. Daí todo mundo fala, Marlon, você é maluco? Não, o próprio MIT tem pessoas hoje lá dentro estudando e aplicando já em empresas a tecnologia da blockchain, que é uma tecnologia de disrupção, dentro de empresas. Daí como que você vai falar assim, mas como que isso, né? O que tem a ver a criptomoeda de uma gestão de empresa? Que na realidade a blockchain ela é uma forma de validação de contratos. Então, hoje nas empresas eu não tenho contrato, então eu posso validar as empresas através os contratos das empresas através do blockchain. Então, assim, você entende o que eu comento? Essa é uma tecnologia disruptiva. Outra tecnologia disruptiva, a inteligência artificial. Isso é extremamente disruptiva. Daí, assim, todas essas tecnologias disruptivas que estão sendo inseridas, e aqui no Brasil a gente vê a solução da tecnologia, a gente não vê a tecnologia sendo desenvolvida. As tecnologias disruptivas estão sendo desenvolvidas fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente vê a aplicação das tecnologias disruptivas. É bem diferente. E isso é muito interessante também, porque assim, você vê essas tecnologias disruptivas que ele tem determinado momento de entrar. Não adianta eu chegar numa empresa e colocar uma blockchain lá, ou colocar uma inteligência artificial, ou colocar qualquer outra tecnologia que está na base da transformação digital. E por isso que a gente fala que ocorre essa disrupção, né? Essa disrupção é exatamente isso, é você meio que você mudar completamente a tua aplicação, realmente trazer algo novo, trazer algo moderno e falar assim, agora eu quero um novo caminho para a minha empresa. Na realidade, Mário, você acha que a transformação digital ela se torna necessária para que, por exemplo, um determinado país ele não fique defasado em relação a outros países? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito assim, tem um grupo de empresários que eu tenho acompanhado e eu percebo muito isso neles, né? Que a grande vantagem, a grande ideia deles, o grande objetivo deles é que realmente o Brasil comece a crescer através do conhecimento, né? Porque infelizmente é uma realidade, né, Gil? O que gera riqueza é realmente o conhecimento. Quando você coloca todo o conhecimento na aplicação, você gera uma inovação e, consequentemente, você gera receita. E receita para o país. O brasileiro, ele é um povo altamente criativo, mas assim, a gente é altamente criativo, porém, a gente tem pouca aplicação da criatividade. Eu conheço muita gente que às vezes chega para mim com várias ideias, mas você vê que elas não têm tração, né, para fazer com que o negócio saia do papel. Então é um pouco disso. Você vê que hoje tem muito Sebrae, você vê que tem grupos de startups regionalizados que estão trabalhando muito nisso, hubs de inovação.
que tem trabalhado muito nisso, e realmente é isso que é o objetivo das empresas, né? Trazer realmente mais com que as pessoas coloquem toda a criatividade em prática e exerçam realmente um papel de transformação na sociedade. Eu, particularmente, acho que se a gente quer se diferenciar, a gente precisa ter, primeiramente, uma mão de obra extremamente qualificada, fazer com que as pessoas entendam isso, né? Não só qualificar por qualificar. Eu acho que a gente tem que pensar em qualificação ampla, do tipo trazer programadores, pessoas com altíssimo conhecimento de programação. A gente tem que pensar em cientistas de dados também, né? Data science, data analysis, que a gente chama. Então é um pouco nesse sentido, sabe, Gil? Eu acho que é uma forma da gente se diferenciar, mas a gente precisa se qualificar também, né? É um pouco nesse sentido. Por exemplo, o home office, entendeu? Ele surgiu de uma forma assim repentina devido à pandemia. Como é que você vê o home office? Muitas empresas acham que é passageiro, outros já pensam de uma forma diferente, que vai se tornar permanente. Nós estamos conversando agora em office, que vai ser uma forma híbrida, não é isso? Como é que você vê o home office? Eu costumo dizer, Gil, se os empresários perceberem a vantagem do home office, todo o mundo vai ficar home office, entendeu? Isso é interessante porque, assim, eu acompanhei algumas empresas que antes da pandemia já estavam fazendo um ambiente mais home office, né? Eu conheci algumas empresas que faziam um dia em home office e 4 na empresa. Tem uma outra que eu conhecia que era 2 dias home office e 3 na empresa. Eu acho que o que vai ficar realmente vai ser o modelo híbrido. A gente vai ter um modelo híbrido muito forte, onde a empresa vai decidir se a pessoa vai ficar 2 ou 3 dias em casa ou 2 ou 3 dias na empresa. Recentemente eu recebi um estudo do próprio MIT falando um pouco nesse sentido, que está um pouco vago o que vai acontecer, porém o modelo home office mostrou muita vantagem para a empresa, né? E eu diria até muita vantagem para a pessoa que está trabalhando, que é a questão de produtividade. É claro, daí algumas pessoas falam, mas você não tem filho ou você tem filho? Eu tenho filho, e no primeiro momento realmente você via que o home office tinha alguns problemas, né? Principalmente com a criança em casa, na pandemia e tudo mais. Porém, eu acredito que as crianças voltem para o colégio, e ao voltar para o colégio nós teremos os pais em casa trabalhando em home office 100%. A vantagem disso, eu particularmente acho que se produz muito mais. Eu acho que a produtividade é muito maior do que você estar na empresa. E essa, para mim, é uma das grandes vantagens. Tem vantagem também para a empresa, né, que reduz muito os custos, né? Então, eu conheço empresas, por exemplo, que deram vouchers, né, para os funcionários adquirir equipamentos, uma tela, uma cadeira, sabe? Então, montar um escritório. Então, isso é importante. As empresas precisam entender. Por isso que eu comento. Eu acho, e a minha percepção é essa, que se o empresário perceber a vantagem do home office, ela realmente veio para ficar. Eu acho que é um ponto interessante. Marlon, então, você citou em alguns momentos a palavra dentro de uma empresa, não esqueceu o lado humano dos seus empregados. Então, na verdade, a tecnologia, ela deve caminhar, os dois devem caminhar. Sim. O ser humano e a tecnologia. Sim, eu acho assim, é muito perceptível, gente. Se a gente não tiver uma mudança cultural nas empresas, Gil, as empresas não vão, ou elas vão morrer, Gil. Quem não tiver uma mudança cultural pendendo para o lado digital, realmente é fadado a falir ou ser comprada por outra empresa e tudo mais. Eu acho que a gente tem que pensar a transformação digital, até mesmo porque quem determina se a empresa vai ou não seguir os caminhos da transformação digital é uma pessoa, é um ser humano, é o dono da empresa, é o CEO, é o presidente, seja lá qual for, é ela que determina. E a partir do momento que eu coloco a minha equipe para que ela pense de uma forma mais moderna, com uma mentalidade de crescimento, com empatia, né? Uma empresa onde você celebra a diversidade, né? Você não oprime a diversidade, você celebra a diversidade. Uma empresa onde que todos são adaptativos. Olha que legal. Quando você imaginou que uma pessoa que trabalha na área A não pode trabalhar na área B? Ela é adaptativa. Então, assim, e uma pessoa que tem um mindset digital, que é um mindset de abertura, de cooperação, eu não concorro mais com você, eu coopero com você. Até mesmo, Gil, entre empresas do mesmo segmento, eu tenho visto cooperações.
Entendeu? Empresas concorrentes? Exatamente, porque eles entendem que eles precisam cooperar, colaborar um com o outro para seguir vivo. Você imagina se eles falam, não, vamos brigar, não vai sobreviver. Então, assim, particularmente quando eu falo da transformação digital, eu gosto muito de colocar esses conceitos, né? A questão do soft skills, a gente chama isso muito de soft skills, né? Que é a questão da inteligência emocional, a empatia, adaptabilidade. São características, né? Que são skills, né? São elementos que há 10, 15 anos atrás não eram cobrados pelas empresas, entendeu? Marlon, eu gostaria de agradecer a sua presença e gostaria que você deixasse, por favor, uma mensagem para quem nos ouve, para quem nos assiste. Bom, a minha mensagem, Gil, é que as pessoas realmente, empresários, pessoas, sejam profissionais liberais ou profissionais de empresas, que elas percebam todo esse processo de transformação e busquem conhecer um pouco mais, né? Eu acho que a transformação digital, ela é um negócio muito legal, ela não está ligada somente à tecnologia. Eu costumo dizer que a tecnologia hoje é um commodity, ela é um commodity, Gil. Hoje se encontra o que você quiser de tecnologia no mercado. Antigamente não. Hoje ela é uma commodity. Então, a tecnologia ela está aí para isso. Então, o ser humano, que ele tem que fazer com essa tecnologia, usar a sua criatividade na aplicação dessa tecnologia. Eu acho que é aí que é a grande sacada. E eu falo isso para você de uma forma geral, Gil, tanto para profissionais liberais, porque hoje muitos profissionais liberais estão tendo sucesso com a aplicação da tecnologia. E é isso que é importante, né? Não são só empresas, são profissionais liberais, são empresas menores, empresas virtuais. Então você hoje tem uma amplitude muito grande, né, de aplicação da tecnologia nos ramos de negócio. Mais uma vez, muito obrigado. Conversamos com Marlon Machado, da Sales e Digital Transformation, especialista em transformação digital. A todos vocês um forte abraço. Sala de Visitas volta na próxima semana.